Olá, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite meus caros servidores públicos de todo o país, minhas caras servidoras públicas de todo o país. Você está no portal www.servidoreseleições.com.br e nós estamos aqui, como você pode observar no primeiro programa, nós estamos aqui discutindo voto consciente dos servidores públicos em vista às eleições de 2018. E agora eu vou conversar com o Alfredo Maranca, que é presidente do Sinafresp, o sindicato que congrega os agentes fiscais de renda do Estado de São Paulo, um dos sindicatos mais importantes e influentes. E primeiro saudando mais uma vez, Maranca, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo tempo. Enfim, o que é voto consciente? Os agentes fiscais de renda, eles têm uma outra característica em relação às outras categorias. No geral, vocês, o Gaspar, inclusive, no programa anterior, citou o Hélio Rosas, citou que é histórico da categoria, citou o Vaz Lima, temos também o que agora é prefeito de Votuporanga, o deputado João Eduardo Dado, enfim, e outros. Oi? Bolsoni, que é de Rio Preto, né? Isso. Então, os agentes fiscais de renda, eles têm um histórico um pouco diferente nessa questão da conscientização. Qual é o segredo? Então, eu acho que é função dos sindicatos essa conscientização. A gente tem feito uma campanha até para os filiados, acho que mais voltada até para os próprios funcionários públicos, né? de conscientização da importância do Estado. Porque, lembro de um tempo atrás, eu fui no Egito, e o Egito, no Cairo, ele estava numa situação péssima econômica, estava favelizado completamente, não se conseguia emprego, não tinha emprego, né? E todo mundo ali naquela penúria, e eles tinham, assim, um recuo do orgulho deles era dizer, não que ele era desempregado, né? Mesmo porque já tinha até desistido de procurar emprego, mas que ele era empresário. Então, aparecia assim um liberalismo assim, da pobreza, né? Quer dizer, a gente está vivendo um liberalismo da pobreza. Quer dizer, como o próprio trabalho privado foi sucateado, como a CLT foi dilapidada. Daqui a pouco o próprio camelô ele vai virar empresário, microempresário. Ele é empresário. É muito mais fácil a pessoa, é muito melhor a pessoa se enxergar como empresário do que como empregado, uma vez que não tem, é bom para a autoestima. Então, com isso, né, tem o limite do Estado, do poder público. O poder público não tem como ser desmantelado dessa maneira. Quer dizer, você pode... Dizia assim que, por exemplo, nos Estados Unidos você não encontra mais emprego, não tem a relação de emprego, você encontra trabalho. Você vai fazer trabalhar para quando ele precisar, quando não precisar mais ele não vai comprar mais de você e você tem que buscar emprego, trabalho e não emprego. Bom, no Estado não dá para fazer isso, não dá para você fazer um exército assim, quer dizer, quando você precisa fazer uma guerra, quem quer aqui trabalhar no exército? Você precisa ter uma estrutura pronta, né? O fisco é outra coisa assim, o fisco não tem como. Mesmo em termos de fiscalização. A gente demora décadas e décadas e décadas para chegar à tecnologia de fazer um imposto, aprender a cobrar adequadamente o imposto, saber como lidar com as situações tributárias. Quer dizer, há países que não têm imposto de renda ainda, e isso é muito prejudicial para a economia. Quer dizer, eles têm que embasar toda a tributação em impostos que são mais complicados, mais injustos até. Como, por exemplo, imagina você cobrar só o IPTU. IPTU da sua casa. Você não sabe quanto que ganha aquela pessoa, você não sabe, às vezes, você não tem como fazer essa cobrança de uma maneira tão justa quanto naquela cesta de tributos que você tem. Então, você precisa do Estado para o Exército, precisa para a polícia. Quer dizer, a gente não pode trocar as polícias por milícia. O professor, é uma coisa que a pessoa tem que aprender a vida inteira para ser um bom professor. Quer dizer, é necessário o Estado, é necessário o serviço público. Então, é importante a gente criar a consciência de que as pessoas que a gente for eleger, que a gente vai eleger, vão cuidar do Estado, né? Quer dizer, a gente não pode mandar alguém cuidar do Estado se ele odeia o Estado. Tem uma fábrica de refrigerantes, você coloca lá na presidência da fábrica de refrigerantes um sujeito que acha que refrigerante não serve para nada, que faz mal para a saúde, é desperdício de dinheiro gastar com fazer refrigerante, que não deve pagar as pessoas que estão trabalhando. Esse cara faz refrigerante, isso aí não serve para nada, tal. Quer dizer, vai ser um desastre, essa empresa não vai funcionar. Quer dizer, e eles estão fazendo isso com o Estado.
né, de levar um liberal. Eu digo também que a gente tende a colocar os liberais no centro do espectro político. Você tem a esquerda, a direita, e no centro você coloca... Os liberais não são do centro, quer dizer, eles são colocados ali por quê? Eles não são do centrão. Não, porque a esquerda rejeita, a esquerda quer distribuição de riqueza, ela quer todos os pleitos da esquerda dependem do Estado. A direita rejeita, porque quer segurança, porque também vai rejeitar. Então, como não cabe aqui, você acaba colocando no centro. Mas ele não cabe no centro, eles não são moderados, eles são radicais, quer dizer, mas eles são radicais em outro sentido. Então, é uma outra dimensão. Devia ser um triângulo, né? Quer dizer, você tem uma outra. Eles estão tão longe da esquerda quanto longe da direita e longe de tudo. Quer dizer, a defesa do fim do Estado. Né? Quer dizer, e olha que podemos ter esse resultado na eleição, digamos assim, vamos colocar hipoteticamente, candidatos mais propensos ao liberalismo acabar absorvendo votos da esquerda e votos da direita. Mas isso fica para uma outra conversa. O internauta que está nos assistindo, Maranca, você com a sua experiência toda, por que o Brasil é o campeão dos impostos? Você falou que alguns países não têm imposto de renda, né, e que isso gera um problema para você aferir efetivamente o ganho, etc. e tal, mas o Brasil tem imposto para tudo, inclusive imposto de renda, e inclusive existe aquela discussão, que é uma discussão muito mais na base do jus esperneandi, como diria o nosso amigo Gaspar que te antecedeu, que é aquela assim, nós trabalhadores não deveríamos pagar imposto sobre renda porque salário não é renda, né? Tem essas discussões que são muito mais discussões poéticas, mas enfim, por que tanto imposto? Existe uma forma, pela sua experiência, de tentar minimizar, de tentar unificar? Tem gente que defende a ideia do imposto único, isso seria um caminho, é viável, porque passa dentro da questão da conscientização política que nós estamos defendendo aqui, essa questão do porquê se paga tanto imposto no Brasil. O Brasil é o país mais caro do mundo e não reverte em serviços públicos para o cidadão que está nos assistindo. Então, olha, eu vou aumentar a perplexidade, eu vou piorar ainda a questão, porque a gente pensa aqui no Brasil que a gente paga uma carga tributária gigante. A gente sabe que tem alguma coisa errada. A gente não falta dinheiro, você não consegue fazer. Mas se você for verificar a carga tributária brasileira, comparando com os outros países do mundo, ela é mediana, ela não é alta. Ela tem países do norte da Europa, por exemplo, que tem cargas tributárias muito maiores, assim, 70%, 80% da carga tributária da economia é carga tributária. Só que aqui nós temos um problema. Em jogo a prestação do serviço público. Né? Então, o problema aqui é que se a gente vai se locomover na cidade, você não mora em Londres, não mora em Nova York, você mora aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo você precisa ter carro, porque senão o serviço público de transporte coletivo e tal, ele não pode te suprir a necessidade de locomoção. Se você vai dar uma escola para o seu filho, você acaba tendo que pagar a escola particular. O sistema de saúde público é falido, porque então você acaba tendo que pagar seguro-saúde. Então você, na verdade, além de pagar os impostos, você paga tudo aquilo que o Estado deveria estar fazendo. É o que acontece quando o Estado ele é sucateado e tem cortes arbitrários a ponto de desmontar a máquina do Estado, mas não o suficiente para ele se tornar barato, porque nunca se torna barato. Sempre chega uma hora que você tem coisas que são necessárias de se fazer. Então, você tem países muito pobres no mundo que têm sistemas tributários muito ruins, claro, que não tem, por exemplo, imposto de renda. Né? Eu falei do Egito. O Egito, lá, o sistema tributário deles era muito baseado no imposto de propriedade também. Por quê? Porque à medida que o país vai se desenvolvendo, ele vai se formalizando. E você cobrar tributos de uma economia totalmente informalizada é muito difícil. O imposto é injusto, o imposto é errado e é ruim. Você acaba... É como você fazer uma operação cirúrgica com uma faca cega. Quer dizer, você acaba realmente machucando muito a pessoa. Por exemplo, na Suécia,
você tem um sistema tributário baseado em folha de pagamento. Eles querem até acabar com o imposto de renda. Isso aqui é impensável. Quer dizer, assim, como é que você vai fazer uma coisa dessa? A gente pejotiza todas as empresas com muito menos do que isso. Quer dizer, terceiriza, quarteiriza. Eles são tão formalizados que eles não têm esse risco, não têm esse medo de acontecer. Aqui, né, se alguém não pagar imposto, isso aí a pessoa vai presa. É crime. Como assim não paga imposto? Situação que eles não conhecem. Ainda nessa área tributária, muito se fala a respeito do que é um projeto já antigo em tramitação no Congresso Nacional e que, a gente sabe que o Congresso Nacional é um território de lobbies, né? E isso não foi adiante. Mas o imposto sobre grandes fortunas é uma alternativa viável? Voltando para o Brasil, é uma alternativa viável? O imposto de grandes fortunas? Uma outra coisa que assim, muitos até dos nossos servidores estão acompanhando é aquela velha história que quem tem carro paga IPVA e quem tem, quem tem jet ski, não paga. E barco, né, não paga IPVA. Mas exatamente por isso. O nosso imposto é especializado em classe média. E só consegue cobrar da classe média. Então, bicicleta também não dá para tentar cobrar de quem só está com a bicicleta, porque não tem dinheiro. Faltava, né? Mas assim, avião, o cara não paga, você não consegue. Ele sempre consegue alguma burla no sistema tal, e o judiciário acaba votando no sentido de que mas ele não paga por conta de uma brecha no sistema? Eles conseguiram provar no STF que transporte aéreo não é transporte. Assim, para a perplexidade do fisco. Então, eles fazem esses milagres, entende? Assim, porque é dinheiro, entende? E não existe uma racionalidade por cima disso. Entende? Ele comprou um avião para andar... A imprensa devia falar, como assim? Quer dizer, como que se chega a essa conclusão que o transporte aéreo não é transporte? Agora, se você tem uma moto para ir para o trabalho, você paga IPVA da sua moto, quem tem um jet ski, ele tinha que pagar IPVA do jet ski também. Ainda que você pode colocar o jet ski como uma questão lúdica, né? Não é um... Eu não conheço ninguém que vai para o trabalho de jet ski. Um meio de... Vai ainda aparecer alguém, né? Já tivemos um presidente que andava de jet ski e deu com os burros na água, né? Aproveitando o gancho. Voltando à questão da mobilização, a gente vamos deixar um pouco essa seara de imposto, que a gente começa a ficar nervoso, né? Muito imposto. É bom ficar nervoso. É bom, na eleição é uma hora boa. Então, aqui, conscientização do servidor. E não é só de servidor público, não, é do cidadão. Nós tivemos recentemente, assim, já veio uns 2 anos, mas desembocou agora no primeiro semestre de 2018, uma grande mobilização que foi protagonizada pelo seu sindicato, pela associação também vinculada ao fisco, a Afresp, do nosso amigo Rodrigo Espada, e outras categorias também, servidores da Assembleia Legislativa, a Falesp, Aspal, enfim, que é a questão da PEC 5, da questão do teto. Não é? Explicar, porque muita gente fala assim, o teto é um aumento e não é um aumento. Na verdade, o que acontecia é que os governadores, né, aí não vamos citar nomes, mas os governadores, eles vinculavam o salário ao seu salário, e aí por proselitismo eleitoral, eu não dou aumento para mim, etc. e tal, e é diferente, porque o governador ele não precisa basicamente de salário, porque ele tem tudo às mãos, fartas, né? E isso acabava desencadeando um problema dentro do próprio funcionalismo, principalmente nas carreiras típicas de Estado. E foi feita uma grande mobilização. E eu queria que o Maranca falasse a respeito de como que vocês conseguiram, porque o agente fiscal de renda, as carreiras típicas de Estado, elas têm um comportamento um pouco diferente de outros colegas do funcionalismo, que são mais afeitos à mobilização, professores, servidores da saúde, próprio judiciário, etc. e tal. E já que nós estamos falando de conscientização, como mobilizar uma categoria que ela tem uma espécie de uma idiosincrasia própria que, de uma certa forma, havia dúvida se conseguiria ou não mobilizar, e mobilizou. O que vocês trabalharam para mobilizar o pessoal? Desespero. É o mesmo problema dos funcionários públicos, da maior bancada do Congresso Nacional. Quer dizer, não é, quer dizer, quando você tenta acuar um gato
no canto da sala, ele vira um leão, um tigre, porque ele não tem saída. Se ele não for te atacar ali, ele está perdido. Quer dizer, então, você vai ver que ele já tentou dar banho num gato, por exemplo. Não. Ele tem perna para tudo quanto é lado. Já tentei dar banho em cachorro, não deu certo. Não, é impossível. Ele tem perna para tudo. Não dá para entender. A força daquele bicho com unha em cima de você. Sim. Parece um bicho frágil, mas na hora que ele está ameaçado, ele é terrível. Então, a gente não tinha mais esperança. A única coisa que a gente podia fazer era essa PEC. Era a única coisa que podia resolver o nosso problema. E era a única luta que a gente podia fazer que regularizaria o salário da Fazenda. Porque os colegas da Fazenda, não é que fala subteto, não é que ganha o subteto. O subteto servia para calcular o salário. Uma fração do subteto ele era indexado com o subteto. E como o governador nunca aumentava esse subteto, porque dizia que não precisava disso, tal, então era o salário do governador. Então isso fez com que os funcionários passassem a ganhar 40% daquilo que ganhavam há alguns anos atrás. E com obrigações familiares, tal, você consegue sobreviver. Então, realmente, a situação era desesperadora. Então, a gente fez, vamos fazer isso. O que nós vamos fazer? Vamos ter que convencer todos os deputados da importância, entende, de você manter o fisco, de você arrecadar tributo. Fala assim, deputado, o senhor não gosta de emenda parlamentar? Então, emenda parlamentar só tem se tiver dinheiro. Entende? Assim, não vai ter, eles estão sucateando a Fazenda. Entende? O plano é desmontar aquilo. Quer dizer, nós precisamos, de alguma maneira, salvar a Fazenda. Quer dizer, precisa garantir a arrecadação para vocês. E, de fato, eles estavam assim, frustrados, porque as próprias emendas parlamentares que os deputados tinham, elas não estavam sendo pagas, porque a arrecadação já estava toda cambaleante, o fisco estava funcionando mal, entende? E precisava desse alento. E, felizmente, aí, com o governador Márcio França, parece que nós estamos conseguindo aí, reanimar a Fazenda e recriar ali toda vez que a gente fala em eficiência da Fazenda, as pessoas pensam, estou perdido, vão cobrar imposto de mim, tem coisa. A eficiência do imposto é a justiça fiscal, quer dizer, assim, ele se torna mais justo. É aquele problema da faca cega. Então, um fisco bom, um fisco bem feito, ele vai se aperfeiçoar. Agora, nós temos formas de conformidade, maneiras do contribuinte se regularizar, isso tudo é importante, quer dizer, mas exige muito esforço dos colegas, e isso agora eu acho que está de vento em popa. Eu acho que a PEC 5 foi um marco na história do Estado de São Paulo. Eu acho que o Estado de São Paulo teve garantida a sua arrecadação, que não é pouco, não é pouco. Foi muito bonito mesmo ver os deputados entendendo o problema, né, e abraçando a causa, um a um, assim, abraçando a causa, entendendo o problema. Um outro neoliberal lá continuava falando que não, que sempre tem, né? Fala, não tem dinheiro. Fala, não tem dinheiro, não pode fazer isso, não tem dinheiro. Fala, deputado, dinheiro não vai ter mesmo, quer dizer, você está querendo acabar com quem te dá dinheiro, não vai ter. Mas nós já vamos falar a respeito da questão do dinheiro, só lembrando quem está nos assistindo, amanhã fica o convite aqui na plataforma www.servidores.com.br, voto consciente dos servidores públicos visando eleições de 2018, amanhã um grande bate-papo para você que é de... Lógico, quem puder assistir, quem quiser assistir, é sempre importante se interessar pela causa, mas para você que é do Distrito Federal, que é de Brasília, da nossa querida capital, importantíssimo. Nós temos 3 colegas muito bons de papo, vindos do funcionalismo, e que eles vão estar discutindo amanhã na fanpage da campanha Servidores Eleições, a partir das 18 horas, ao vivo. É só você entrar na plataforma e vai poder ver o programa com o Fábio Gondim, com a Anjuli Tostes e com o Paulo César Ribeiro, todos candidatos. Aliás, eu cometi um erro no programa anterior, eles não são candidatos a deputados distritais, na verdade eles são candidatos a deputados federais mesmo, né, da representação de Brasília, não enquanto Distrito Federal, mas enquanto Câmara dos Deputados mesmo. Então fica aí o convite, amanhã a partir das 6 da tarde, usem e abusem da nossa plataforma, porque o que a gente quer aqui é abrir a discussão para a conscientização, não só do servidor público, que é o nosso nicho, é o nosso trabalho,
mas de você, cidadão, você servidor, é importante que você, por exemplo, que paga, a gente já falou aí dos vários impostos que o Maranca falou, que paga muitas vezes por um serviço que acaba não tendo a qualidade necessária pelo recurso que você destina. Mas você estava falando de dinheiro. Peça orçamentária, ela é um abstrato, né? É um abstrato, mas é necessário, né? Não, eu falo, ela é necessária, mas ela assim, aquilo que está escrito na peça orçamentária, porque toda vez é aquela velha história, não tem dinheiro, né? A gente que já tem uma certa experiência nisso daí, você vai lá com o deputado e vai falar que não tem dinheiro, você vai com o secretário da Fazenda, que agora é colega de vocês, de carreira, vai dizer que não tem dinheiro, vai falar com o governador, não tem dinheiro, eu vou falar com o presidente do Tribunal de Justiça, não tem dinheiro, o Gaspar, que nos antecedeu, vai falar lá com o deputado Caio, não tem dinheiro. Até onde essa história de não ter dinheiro para a reposição, para pagar o servidor público, porque assim, às vezes a grande mídia trabalha com as exceções, né? Aquilo que já lá atrás já foi chamado de Marajá e deu no que deu, e a regra não é essa. Os servidores públicos, muitos servidores públicos, principalmente educação, saúde, sistema prisional, são muito mal remunerados. A gente tem profissionais de segurança que moram nas comunidades carentes ao lado dos bandidos que eles têm que agir. É verdade. Não tem dinheiro mesmo, Maranca? O governo tem outras prioridades que não custear um serviço público de qualidade? O Brasil gasta mal. Ele tem muita dificuldade financeira, dificuldade de fazer os pagamentos, de fazer compras das coisas necessárias. Dificuldade de pagar as pessoas e dificuldade de comprar as coisas, os medicamentos, os bens necessários para tocar o Estado. E se comparando, por exemplo, com os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, se um funcionário público tiver que comprar um cartaz, ele compra o cartaz. Mas será que ele não vai pagar 10 vezes mais? Ele vai preso se fizer um negócio desse. Isso não acontece. Quer dizer, ele é auditado o tempo todo, tem auditorias, como as empresas privadas têm auditoria também. Você precisa passar por auditorias. Aqui, a gente tentou fazer um outro caminho, obrigar por lei que as licitações tivessem uma forma complicadíssima que mais serve, né, para justificar a safadeza do que qualquer outra coisa. Quer dizer, isso dizia... Tem a questão da licitação dirigida, né? Eles colocam um negocinho lá que só serve para aquela determinada empresa. E arruma um jeito daquilo fazer. E que no fundo, em termos de transparência, zero, porque todo mundo sabe que está dirigido. E é aquela coisa que um engana o outro também, porque, por outro lado, também ele sabe que ele não vai pagar depois o sujeito que entregou os bens da licitação. A gente não reforma essa lei das licitações há décadas, quer dizer, isso aí não pode continuar desse jeito. A gente tem que alterar o Estado, a gente tem que corrigir esses problemas do Estado. Como a gente tem essa tendência, né, de colocar pessoas no governo e na Câmara dos Deputados, no Senado, que odeiam o Estado, essas pessoas não vão querer ficar apurando essas leis de licitação, falar, não tem que ter licitação, isso aí tem que privatizar tudo. E por isso a gente convive com essas leis retrógradas, horrorosas de licitação. A licitação hoje é muito mal feita, ela teria que ter uma auditoria constante e tal, e ela tinha que ser desregulamentada um pouco. E fraude, prende o cara, tem que pura e simplesmente, quer dizer, não tem que ficar dourando a pílula, ele tem que responder por aquilo que fez. Esse momento que nós passamos no Brasil, obviamente que a gente não vai entrar na seara política da discussão da Lava Jato e tudo mais, mas você vê a perspectiva de mudança. Vocês sempre trabalham com a questão das empresas, né? Falou de licitação, etc. Você acha que hoje a perspectiva de mudança do próprio trato das empresas com o serviço público, há uma tendência em mudar essa questão da corrupção, da falcatrua, ou você acha que quando mais ou menos a poeira baixar, segundo turno, um novo governo, etc. e tal, a tendência é voltar ao normal? Como você foi meio pessimista falando da desgraça, do excesso de impostos, eu quero saber se nesse aspecto você está mais para o pessimismo ou mais para o otimismo.
Não, os países emergentes, eles são muito corruptos, todos eles, né? Quer dizer, eles têm um grau de corrupção endêmica que faz parte do sistema deles. A corrupção faz parte do sistema brasileiro. Uma curiosidade, desculpa te interromper, mas só para não perder o raciocínio. Volta e meia, você que trabalha com fisco, você deve saber. Volta e meia, nós servidores, o cidadão, ele lê no jornal lá que a empresa tal foi condenada a pagar uma multa de 300 milhões de reais. Eles pagam essa multa? Então, hoje teve uma matéria assim na CBN, que ele teve a oportunidade de falar. Não pagam, você não consegue cobrar uma multa de 500 milhões, tal coisa. Consegue, quando 500 milhões parece ser muito, mas é uma mixaria. Por exemplo, quando você faz um desastre ecológico fantástico, gigantesco. Igual aconteceu em Minas. Pois é. E aí você paga 500 milhões. 500 milhões é pouco, né? 500 milhões no universo de bilhões. De bilhões, né, aí acaba sendo pouco. Mas é muito difícil você cobrar uma dívida dessa, porque a execução, ela também, assim como o fisco, né, ela é baseada em classe média. Você consegue cobrar muito bem da classe média, porque as pessoas... Tem muita gente empregada, então ela tem a conta, tem a reputação dela no emprego e tal. Então é muito difícil, né, ele fugir de uma dívida. Ele acaba tendo que pagar. Esses pagam. Agora, se você é bilionário, você não paga. Aquele dinheiro você coloca ali subterfúgios judiciais para que não seja pago, empresas fantasmas, holdings, manda esse dinheiro para os paraísos fiscais. Você tem aí um mundo inteiro de opções para não pagar R$1 bilhão. Então, é muito fácil você se evadir disso. É difícil o pobre deixar de... Quando ele está devendo R$100, olha, ele vai ter que fazer cheque predatado, vai ter que... não tem como. Não tem para onde correr. Agora, tirar do rico é terrível. É como cobrar o IPVA do jet ski. Eu estou falando, não provaram que transporte aéreo não é transporte? Transporte. E aí, agora, você viu que as empresas de transporte aéreo, por exemplo, agora elas começaram a cobrar bagagem. Falaram, não, tudo bem que o transporte de pessoas não seja transporte, mas se você está cobrando a bagagem é transporte, né? Como que não é transporte? Porque fala, não... Essas teses jurídicas, entende? Assim, que acabam prevalecendo. No avião, daqui a pouco você está pagando para sentar, para levar a mala, para... Daqui a pouco eles vão tirar o piloto e falar assim, vai você lá, pilota isso daí e vamos embora. Bom, nós estamos chegando ao final. Quero agradecer mais uma vez ao nosso querido amigo Alfredo Maranca, presidente do Sinafresp, o Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo. Mais uma vez, obrigado, Maranca. E lembrando mais uma vez, a partir de hoje, até o período eleitoral, depois o nosso editor, o Sérgio Lerrer, vai passar as instruções para os próximos programas. Nós, inclusive, ele está me passando aqui que nós estamos com mais de 100 pessoas online, isso é importante, né, para um tema tão, às vezes, muito árido para grande parte das pessoas. Mas lembrando que amanhã fica o convite, mais uma vez, a partir das 18 horas, eu, mais uma vez, me refaço do erro, dos nossos colegas servidores públicos candidatos, o Fábio Gondim, a Anjuli Tostes e o Paulo César Ribeiro, candidatos a deputados federais pelo Distrito Federal, amanhã ao vivo, a partir das 18 horas em Brasília. Nos acompanhe, www.servidoreseleições.com.br, porque a nossa discussão aqui é serviço público de qualidade e respeito a você, cidadão. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.